Vamos lá, galera. Agora, continuando o nosso módulo sobre emprego do acento grave indicativo de crase, legal? E vamos ver hoje o que? Os casos proibidos. Na aula passada, vimos os 3 casos básicos para o emprego do acento grave. Quais são eles? Vamos refrescar rapidinho a memória? Olha aí. Primeiro, a fusão da preposição a com o artigo definido a, ok? Depois, a fusão da preposição a com a vogal inicial do pronome demonstrativo aquele e flexões, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E terceiro, a fusão entre a preposição a e o pronome, a expressão relativa a qual ou às quais. Legal até aí? São os 3 casos basilares para você entender o emprego do acento grave. Tranquilo? Beleza? Hoje vamos entrar agora então nos casos proibidos. Tranquilo? Já iniciando comigo na tela, olha aí no exemplo. Não se emprega o acento grave diante de. Letra A. Palavras masculinas. Bom, galera, é o seguinte, né? Vimos na aula passada o quê? Que palavras masculinas, obviamente, não vão admitir o emprego do artigo definido a. Legal? Ainda que o termo regente exija a preposição a, por exemplo, o termo regido não vai admitir a anteposição do artigo definido. Então, obviamente, por consequência, não vai haver o quê? O fenômeno da crase. Então, tem os exemplos aí na tela. Olha aí. Pedimos um bife a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. Então, esse a aqui é somente uma preposição. Legal? Andamos a pé. Pé é o pé, né? Palavra masculina. Então, aqui também não temos o fenômeno da crase. O a também é só o quê? Preposição. Legal até aí? Uma consequência daquela regra geral. Legal? Mas há alguns casos, se fosse assim, estaria fácil demais, né? Em que a gramática prescreve o emprego do acento grave antes de nomes masculinos. Quais são eles, Fabiano? Olha comigo aí na tela. Quando houver as expressões a moda de ou a maneira de, explícita ou implícita. Implícita é o caso mais recorrente, tá legal? Então, assim, se as expressões a moda de ou a maneira de estiverem implícitas, subentendidas, o acento grave deverá ser empregado, ainda que a palavra seguinte seja do gênero masculino. Legal? Então, vejamos os exemplos. Neymar fez um gol a Pelé. Ele fez um gol à moda, à maneira de Pelé. Da mesma maneira que Pelé, a maneira de. Ok? Então, aqui a gramática prescreve o emprego do acento grave. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, outro exemplo. Depois de ler uma poesia a Drummond, ou seja, a maneira de Drummond, a forma com que ele lia a poesia, legal? A maneira de Drummond, comi um bife à milanesa. A moda que se faz em Milão. Tranquilo? Então, nesses 2 casos também, o que? Vou empregar o acento grave. Legal? A gramática prescreve esse emprego. Tranquilo? Beleza? Outro exemplo. Daqui a pouco, esse daqui a pouco é só uma preposição exigida pelo nome daqui, ok? Daqui a pouco comerei um filé, faltou acento, beleza? Mas a gente acentou aqui. Comerei um filé a Osvaldo Aranha. A moda de, ok? A moda de, veja a expressão implícita aqui. A moda de Osvaldo Aranha. Então, a gramática também prescreve o emprego do acento grave aqui, mesmo sendo a palavra posterior pertencente ao gênero masculino. Tranquilo até aí? Então, a regra geral, a palavra seguinte, a palavra regida do gênero masculino, não vou empregar o acento grave. Legal? Mas, se houver as expressões, ou a expressão a moda de, ou a expressão a maneira de implícita, subentendida, tá legal? Eu vou empregar o acento grave, obedecendo aos cânones das gramáticas tradicionais. Legal? Beleza? Bom, passando adiante então, galera. Olha no slide aí comigo. Segundo caso proibido.
com a no singular, esse caso aqui é uma preposição, e o termo regido estiver no plural. Como assim, Fabiano? Você vai saber já já. Olha o exemplo aí. Não vai a festas em sua homenagem. Veja aqui que o termo posterior, o termo regido, está no plural, mas temos aqui apenas o a forma a. Tranquilo? Nesse caso, temos o quê? Somente uma preposição. É uma preposição rígida. Legal? Não se flexiona. Tranquilo? E que significação isso traz para a sentença, por exemplo? A gente pode brincar com interpretação de texto. Esse festas aqui, por causa apenas do emprego da preposição a sem o artigo, antes de festas, legal? Eu estou generalizando as festas. Eu não estou especificando qual tipo de festa. Legal até aí? Beleza? Mas se eu escrevesse assim para vocês, não vai às festas em sua homenagem, também estaria correto? Com acento grave? Estaria. Beleza? Porque o nome festas admite a anteposição do artigo definido a. Só que aí, em relação à semântica, mudaria o contexto. Eu estaria determinando, especificando qual tipo de festas, a qual tipo de festas ele deixaria de ir para homenageá-la. Legal? Então aqui, vejam que se houver apenas a forma a, temos a preposição rígida. Preposição, inclusive, é uma classe gramatical invariável, conforme já vimos em nosso curso. Tranquilo, beleza? Mas se eu empregar as festas, também está correto. Só que aí vai mudar o quê? A significação, a semântica do contexto. Beleza até aí? Joia? Terceiro caso. Terceiro caso é mais recorrente nas provas do CESP. Tá legal? Se você vai fazer prova do CESP, muita atenção. Se não vai fazer, também é bom dar uma olhadinha com calma. Com palavras empregadas em sentido genérico. Tá legal? Em sentido genérico, eu vou usar apenas, antes do termo regido, apenas a preposição. Olha o exemplo aí. Eu fiz menção a homem, não a criança, tampouco a mulher. Legal? Vejam que aqui o termo homem está empregado em sentido genérico. Por quê? Como é que você sabe disso, Fabiano? Ora, não estou empregando o artigo definido o aqui para especificar. Tá legal? Beleza? Então, o vocábulo homem está sendo empregado em sentido genérico. E para manter o paralelismo da estrutura da sentença, eu vou apenas empregar também o quê? A preposição antes dos demais elementos. Ok? Antes, portanto, de criança, antes de mulher também. Legal até aí? Então, essa frase abarcou os nomes homem, criança e mulher em sentido genérico, geral. Tranquilo? Ah, mas eu poderia empregar o acento grave antes de criança e de mulher? Sim. Olha comigo aí na tela. Eu fiz menção, aí teria que estar assim, ao homem, não à criança e tampouco à mulher. Tranquilo? Então aqui, se eu empregar a preposição a mais o artigo o de homem, eu vou ter que empregar também o quê? A preposição exigida pelo nome menção mais o artigo de criança. E também vou ter que empregar, para manter o paralelismo sintático, a preposição a antes de mulher e o artigo de mulher. Vejam que os nomes criança e mulher admitem a anteposição do artigo definido a. Quer ver? Faz uma frase simples. A criança é legal. A mulher é bonita. Vejam que ambos os termos regidos, criança e mulher, admitem a anteposição do artigo definido a. Então, nesse caso, eu posso sim empregar o acento grave. Legal? Mas aí vai mudar o sentido. O que antes era de caráter genérico, se referindo a uma espécie de crianças, a espécie das mulheres, agora eu vou especificar qual a criança, qual a mulher, qual o homem aqui. Legal até aí? Beleza? Então vejam que o emprego do acento grave também pode modificar o quê? O sentido do texto. Legal até aí? Fica ligado, hein?
Valeu? Vamos lá para a próxima. Novamente, casos proibidos, continuando. Diante de pronomes pessoais, pronomes demonstrativos de primeira e segunda pessoas, ou seja, este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso. Pronomes indefinidos, tudo, nada, todos, cada, qualquer. Pronomes relativos, cujo, cujos, cuja, cujas e quem. E pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua, tá legal? Diante dessas formas pronominais, eu não vou empregar o acento grave. Em regra, os pronomes, em geral, não admitem o emprego do acento grave antes do termo regido, ainda que o termo regente exija o emprego da preposição a. Vamos ver os exemplos? Olha aí. Contaram tudo a ela. O verbo contar rege o emprego da preposição a. Tá legal? Só que o pronome pessoal, ela, o pronome aqui, o pronome ela, não admite a anteposição do artigo definido. Ah, Fabiano, então, se você está se referindo àquele primeiro caso que a gente viu na primeira aula, exatamente. Como não admite a anteposição do artigo definido, aqui temos em contaram tudo a ela, esse a apenas uma preposição. Legal até aqui? No caso, exigida pelo verbo contar. Legal? Não dou importância a essa confusão. Novamente, temos apenas uma preposição. Por quê? Porque o pronome essa não admite a anteposição do artigo definido a. Quer ver um exemplo? O termo regido, essa confusão, vou fazer uma frase. Ah, essa confusão é bonita, é legal. Pô, não tem como. O mecanismo linguístico, o sintagma essa ali, que é o núcleo, não admite a anteposição desse artigo, desse elemento. Então aqui temos, de fato, apenas uma preposição. Legal? Então, não dou importância a essa confusão, também uma preposição. Outro exemplo, atendemos a qualquer hora do dia. Olha lá, diante do pronome indefinido, qualquer, também não haverá o fenômeno da crase. Beleza? O a é somente o quê? Preposição. Legal? A pessoa a cuja filha me refiro estuda no Estratégia Concurso. Beleza? Bom, o verbo referir-se, né? Posterior, aqui temos aquele caso, terceiro caso da regra geral, vocês se lembram? Da oração subordinada adjetiva, em que o termo regente está depois do pronome relativo ao qual, às quais. Beleza? A qual. Legal? Então aqui, me refiro a. Olha lá a preposição antes do pronome relativo, cuja. Só que o pronome relativo cuja não admite a anteposição do artigo definido a. Então não vai haver o quê? Não vai haver o fenômeno da crase. Esse a é apenas preposição. Legal? Então esse a também é só preposição. Por isso, é um caso proibido. Envie flores a quem você ama. Olha lá, antes do pronome quem, também não vai haver o fenômeno da crase. Legal? E por fim, sugerimos a Vossa Excelência que o processo seja arquivado. Também, antes de pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua, eu não vou empregar o acento grave. Tá legal? Beleza? Então, esses são os casos proibidos. Ainda tem mais. Acompanhe na tela. Então, como eu disse para vocês, em regra, os pronomes não admitem a anteposição do artigo definido feminino. Beleza? Mas tem exceção, Fabiano? Tem. Exceção são esses pronomes aí. Opa, um errinho aqui. Deixa eu só consertar rapidinho. Segura aí, galera. Vamos lá. Voltando. Exceto os pronomes indefinidos, outras, várias, demais, mesma ou mesmas. Legal até aí? Beleza? Então, em regra, os pronomes indefinidos não admitem a anteposição do artigo definido a e, por consequência, não vai haver o fenômeno da crase. Mas há pronomes, tais como outras, várias, demais e mesmas, que podem admitir a anteposição do artigo. Vamos ver nos exemplos? Olha aí. Refiro-me às outras pessoas. Olha lá. Outras aqui é um pronome indefinido. Refiro-me. Exige o emprego da preposição que? A. Outras também admite
a anteposição do artigo definido as, no caso, para concordar em número, ok? As outras pessoas que vieram à festa são legais, ok? Então vejam que essa anteposição é permitida, é lícita. Vai haver então o quê? O fenômeno da crase marcado pelo acento grave, legal? Então refiro-me às outras pessoas, o acento grave corretamente assinalado, ok? Outro exemplo, o galanteador. Pô, essa é velha, essa é da antiga, né? Tô ficando velho mesmo, mas vamos lá. O galanteador dá flores às várias namoradas. Não, isso aí não é coisa da antiga não, mas vamos lá. O galanteador dá flores às várias namoradas. Veja um pronome indefinido várias. Legal? O verbo dar é transitivo direto e indireto. Regendo na estrutura do objeto indireto, o emprego da preposição a. Legal? Então, aqui nesse contexto, vejam que tem o artigo definido as de várias. As várias namoradas são bonitas, ok? Beleza? Então, o nome várias admitiu a anteposição do artigo definido as. Havendo, portanto, o que, Fabiano? A fusão, ou seja, a crase, as várias namoradas. Então, aqui está corretamente assinalado também o acento grave. Legal? Mas eu posso não optar por não empregar o acento grave antes desses pronomes indefinidos, Fabiano? Pode. Nesse caso, porém, vai mudar o quê? O sentido do texto. Vai mudar o quê? O sentido do texto. Essas palavras serão empregadas, então, em sentido genérico, geral. Por exemplo, refiro-me a outras pessoas. Eu não estou especificando, eu estou indefinido a quais pessoas eu me refiro. Legal? Então, esse a aqui é uma preposição somente. É uma preposição regida pelo quê? Pela forma verbal refiro-me. Ok? Beleza? E o mesmo ocorre, por exemplo, com várias, tá? Poderia ocorrer com demais, com mesmas também. O galanteador dá flores a várias namoradas. Veja um sentido genérico da palavra várias namoradas, da expressão várias namoradas. Então, esse a é apenas o quê? Preposição também. Não vai haver, portanto, o fenômeno da crase. Legal até aí? Beleza? Bom, moçada, então fiquem atentos a essas considerações, porque se eu empregar antes desses pronomes indefinidos, eu estou especificando essas pessoas, as namoradas, por exemplo. Se eu não empregar, eu estou visualizando a frase em sentido que genérico. Isso altera, inclusive, a interpretação textual também. Tá legal? Beleza? Vamos ver mais alguns casos proibidos, elencados na gramática. Olha aí comigo. Antes disso, né? Tem as formas dama, dona e madame, e os pronomes de tratamento senhora e senhorita admitem o artigo definido as também. Tá legal? Então, nesses casos, se houver a preposição a exigida pelo termo regente, vai haver o fenômeno da crase. Ok? O exemplo aí. Educadamente, o mordomo dirigiu-se à madame. Dirigir-se é o verbo que rege a preposição a. Tá joia? Rege a preposição a. Beleza? E o nome, termo regido madame, admite a anteposição do artigo definido a. Aquele primeiro caso que a gente viu. Legal? A madame é bonitona. Beleza? Tranquilo? Que isso, Fabiano? Mas faz de conta que é. Beleza? Então, a madame é bonitona. Vejam que madame admitiu a anteposição do artigo definido a. Vai haver, então, o quê? Vai haver a crase, o fenômeno da crase marcado pelo acento grave. Então, está corretamente assinalado o acento grave aqui também. Isso ocorre também com senhora. Diga à senhora diretora que está tudo pronto para a reunião. O verbo dizer é transitivo direto e indireto. E, na estrutura do objeto indireto, exige o emprego da preposição a. Beleza? Então, ele exige o emprego da preposição a. Elemento que vai se fundir com o artigo definido a, de senhora diretora. A senhora diretora é muito Caxias, por exemplo. Ok? Vejam que essa anteposição, por ser permitida, vai acarretar a fusão entre a preposição a e o artigo definido a, resultando no acento grave. Legal até aí? Então, diga à senhora diretora que está tudo pronto para a reunião.
temos corretamente o fenômeno da crase. Legal até aí? Continuando no slide aí comigo, moçada. Outros casos proibidos. Antes de verbos, obviamente, né? Verbos não admitem a anteposição de artigo definido a. Legal? Pode até admitir a anteposição de artigo definido o. Por exemplo, o verbo olhar. Eu vou substantivar a palavra. O olhar. De verbo passou substantivo. Mas veja que o artigo é o, é masculino. Tá legal? Não existe a olhar. Ok? Beleza? A não ser na expressão, na locução, estou a olhar, muito falado em Portugal, por exemplo. Não é o caso aqui. Tranquilo? Então, verbos, por não admitirem a anteposição do artigo definido a, não vão aceitar o quê? O acento grave antes das formas verbais. Olha o exemplo aí. A partir de hoje, não erro mais questão assim. Parabéns, não vamos errar não, vamos acertar tudo, beleza? Então, a partir, vejam que partir é o verbo. O verbo partir, tá legal? Então, aqui vejam que esse a é apenas o quê? Preposição. Legal? Beleza? Vendo, é outro exemplo, né? Vendo esta casa, preço a combinar. Esse a aqui está antes do verbo combinar. Legal? Então, também, por não admitir o artigo, temos somente uma preposição sem acarretar o fenômeno da crase. Legal? Show de bola? E por fim, o último caso proibido, hein? Diante de artigos indefinidos. Bom, como é que eu vou empregar um artigo definido e um indefinido? Não teria lógica, né? Ou um ou outro. Se eu já estou empregando o indefinido, não vou poder empregar o definido. É por exclusão, legal? Então, por exemplo, o rapaz dirigiu-se a um canto da sala. O verbo dirigir-se rege o emprego da preposição a. E como temos aqui um artigo indefinido, tá legal? Está indefinido a qual canto da sala, não sabe dizer exatamente, não vai haver aqui o quê? O fenômeno da crase. Não vai ser, portanto, assinalada a sentença com acento grave, legal? O outro exemplo, a internet deu origem a uma avalanche de empreendedorismo no mundo. Então, deu origem, dar algo, origem, objeto direto, a uma avalanche de empreendedorismo no mundo. Aqui, objeto indireto, tá legal? Então, temos o que aqui? Dar, rege o emprego da preposição a, e essa preposição, por estar seguida do artigo indefinido uma, vai impedir a formação do fenômeno da crase, legal? Então, temos aqui somente o que também? Uma preposição, legal? Mole, mole, fácil, fácil, vai acertar tudo agora, valeu? Nos vemos na próxima aula. Um abraço aí.